Pregadores, a paz do Senhor, eu sou o pastor Lucas Gomes e você está no MPcast. Eu quero agradecer a sua participação, tanto se você for novo por aqui ou se as suas visitas forem mais frequentes. Justamente por isso eu peço que você já se inscreva assim de cara, tá? Porque o que vem por aí é coisa muito boa. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Semanalmente temos nos reunido aqui e este já é o nosso segundo programa neste ambiente. Mas o MPcast já está aí há várias semanas falando sobre pregação, falando sobre interpretação bíblica. E para você que não sabe o que significa esta sigla, MPcast é Mentoria para Pregadores. Obviamente que aqui você não tem um trabalho detalhado de mentoria como aquele que presto individualmente com aqueles que desejam começar a pregar ou se aperfeiçoar no ministério da pregação, mas a proposta aqui, já que é falar sobre pregação e interpretação bíblica, nós então abreviamos o nome, deixamos somente MPcast. Então todas as vezes que aparecer uma notificação para você inscrito do MPcast, saiba que é algo relacionado à pregação e à interpretação e foi preparado para você. Eu então te faço um convite, caso você deseje se tornar parceiro do MPcast, você pode fazer isso de duas formas. A primeira é se você tem um produto ou empresa e deseja divulgar aqui neste espaço. Eu quero colocar você ou seu produto aqui nesta tela, para você ser visto no Brasil inteiro, no mundo. Então você pode e eu quero abrir esse espaço para você. Então não é somente um conteúdo preparado para você, mas o espaço aqui é seu. A segunda maneira que você pode então se tornar um parceiro do MPcast é através do link que vai aparecer para você aí ou está para você na descrição deste vídeo. Você poderá fazer uma oferta. De repente você não tem um produto, você não tem uma empresa, mas Lucas, eu gostei da proposta, acompanho vocês semanalmente e eu quero abençoar, eu quero contribuir com o crescimento do canal. Você pode fazer através de uma oferta, o valor que você quiser. Também os comentários são seus. Está aberto para você comentar, para você perguntar, para você falar o que você quiser, desde que esteja relacionado ao tema da pregação ou da interpretação bíblica. Mais uma vez está comigo o evangelista Tiago Irapuá. Nossas redes sociais aparecem para você aí, a minha, @pastor Lucas Gomes Oficial. Você me encontra com este endereço no Instagram, você encontra no Facebook, você encontra no YouTube, o que houver de rede você acha lá. E aí o Thiago tá aqui, você também pode encontrar as redes dele, @Thiago Irapuá _. Ele garante que é o único com esse nome aí, então não vai ter dificuldade. Vai, Thiago, fala. Deus abençoe, Lucas. Mais uma vez, uma alegria estar com você, meus irmãos que estão acompanhando aí. Deus abençoe a todos. De fato, até hoje não achei nenhum outro Thiago Irapuá, estou invicto. Então, se você digitar aí com nome e sobrenome, a tendência é que só tenha eu. Então, me encontre aí também nas redes sociais, na internet como um todo. E estamos aqui para mais esse bate-papo, como nós já estamos aqui há algumas semanas. Eu tenho a certeza que vai ser mais uma vez para a glória de Deus, meu irmão. Muito bem, então o episódio de hoje é uma sequência do episódio anterior, onde começamos a falar sobre as múltiplas maneiras de comunicação. Então, para você entender melhor a temática de hoje pregação eficaz. Aprenda as múltiplas maneiras de comunicação. Então estamos na parte 2, só para você perceber que o assunto rendeu. Então volta aí no episódio anterior, caso você tenha perdido. E se você ainda não entendeu muito bem o que é o MPcast, procura aí na nossa playlist vários programas somente sobre a pregação. Com o conteúdo aqui apresentado, eu garanto que se você não prega, você passará a pregar, porque nós demos as ferramentas, e se você já prega, eu tenho certeza que você vai melhorar a apresentação das suas pregações. No programa passado, nós falamos sobre as maneiras de comunicar o evangelho, além da tribuna, ali com o microfone na mão, a forma convencional. Você pode comunicar o evangelho através dos sinais,
e maravilhas, através das curas. Então Deus pode te usar através dos milagres e a partir daí o evangelho ser comunicado. Você pode pregar o evangelho a partir do evangelismo pessoal, então você não se vê dentro da igreja com o microfone na mão, pregando. Acha que isso é coisa para quem recebeu um dom especial? Não, não. Você pode ir para a rua, você pode nas situações que se apresentarem no seu dia a dia, na empresa, na faculdade, em casa, em meio aos familiares, comunicar o evangelho. E por último, nós falamos sobre a questão do testemunho pessoal. E aí falamos aqui coisas legais sobre Noemi, Ruth, Elimeleque, Malom, Quilion. Se você também gosta do livro de Ruth, volta lá no programa anterior que você vai ter acesso a este conteúdo. Não é isso, Thiago? É isso aí, meu irmão. Falamos bastante sobre essas maneiras de comunicar o evangelho. E hoje, para a gente já ir adiantando, eu queria iniciar falando também de uma outra forma atual, moderna, de comunicação, que é através da mídia digital, né? Então, veja só, nós estamos aqui num podcast, aqui na internet, para todo o Brasil, por que não dizer para todo mundo, não é? E é muito importante que nós saibamos colocar essa realidade e encarar essa realidade, que nós estamos na geração da internet. Nós estamos na geração onde a internet já faz parte da nossa realidade, do nosso dia a dia, da nossa existência. E aí nós não podemos alienar isso no que se refere à pregação do evangelho. Então, eu queria passar para que você comentasse um pouco qual a sua opinião sobre se as pessoas elas podem ser usadas por Deus para pregar o evangelho através das mídias digitais. E acho que essa daí até nós já demos a resposta com o que nós falamos desde o episódio passado. Mas você acha que é possível que uma pessoa seja usada por Deus especificamente para comunicar o evangelho nas mídias digitais, na internet, o que seja? Então, você vê, nós estamos em um podcast e isso se tornou muito frequente a partir da pandemia. Eu me lembro que antes da pandemia, eu conheci pastores que eram muito resistentes. Nós que somos pregadores, eu não sei se você já fez isso, mas eu já cheguei em muitas igrejas com uma equipe de filmagem. Obviamente que eu comunicava antes, a quem me chamou e tal, mas às vezes o pastor não era comunicado por aquela pessoa que eu havia notificado e você percebia um certo receio, ou até mesmo por parte dos irmãos, um certo estranhamento, ali ficavam acanhados com a câmera, a pessoa circulando na igreja, tirando foto e tal, era algo que ficou reservado para os estrelas, então cansei de ser criticado por isso. Mas a pandemia veio aí e dentre, assim, muita coisa ruim, ela nos deixou algo muito legal, que foi o quê? Essa usabilidade da internet, das redes sociais. Hoje é muito comum você ter uma igreja com departamento de mídia. Virou Às departamento. vezes ela é pequenininha, mas o pessoal saca do celular, faz stories do culto, do início ao final. Se tornou algo muito comum. Então as pessoas hoje ignoram a câmera dentro da igreja. E eu percebi que, pós-pandemia, o que surgiu dentro da igreja foram ministérios. Eu conheço jovens, e aí eu estou falando de pessoas que congregaram comigo, que eram tímidas ao extremo. Pessoas que não abriam a boca. O máximo que você via era dando um glória a Deus. Quanto mais aceitar uma oportunidade para pregar ou cantar. E de repente, nesse período de pandemia, a pessoa se enclausurou dentro da cabine e virou um leão. Você viu um ministério nascendo ali, porque a pessoa tinha um conhecimento de edição de vídeo, edição de imagem, programas para transmissão ao vivo, e lideraram o departamento na igreja e ainda hoje estão lá, mesmo depois da pandemia tendo passado. E essas pessoas elas se tornaram muito importantes na igreja porque almas passaram a ser alcançadas através das mídias sociais. Então uma pessoa que hoje abre o Instagram e vê os stories de um culto, ela sente vontade de participar, ela diz, poxa, eu faltei nesse culto, entende? E às vezes ela chega em casa, vai assistir a pregação que foi gravada ou o momento do louvor que foi feito, e ela diz, eu estava lá. E é como dar continuidade às sensações do ambiente do culto.
Então, eu já preguei em lugares, e acredito que você também já pregou, dos irmãos chegarem e falar assim, ou mandar um bilhete e falar assim, pastor, uma alma acabou de se reconciliar na internet, uma alma acabou de aceitar Jesus aí, sabe? E as pessoas que estão por trás da câmera estão participando disso também. Existe uma frase muito conhecida que me marcou desde a primeira vez que a vi, e certamente você que nos assiste também já a viu por aí, porque ela é muito comum, principalmente em cursos de missões é feita pelos pés dos que vão, pelas mãos dos que contribuem e pelos joelhos dos que oram. Então muito se fala em contribuição na obra missionária, mas pensa-se só em dinheiro. As pessoas que trabalham com a mídia social nas igrejas, elas realizam um importante trabalho de contribuição na pregação do evangelho. Então, eu acredito sim que Deus pode levantar uma pessoa que tem conhecimentos técnicos, que fez um curso de design, que fez um curso para trabalhar, que seja com tráfego pago, e pode usar desses conhecimentos para a pregação do evangelho. Sabe, uma pessoa muito importante no nosso país, não é cristã, e eu não vou citar o nome, que ela se envolveu numa polêmica um pouco séria, basta você entender que ela disse que iria destruir paralisar o apocalipse, alguma coisa assim. Um dia, essa mulher disse algo que me marcou, ela falou assim, claro que ela falou em um outro contexto, ela falou de outro tambor, mas me fez pensar no que? Ela disse assim, ó, quem toca o tambor não sabe onde o som vai chegar. Então, é claro que ela falava de outro tambor, de outro som, mas quando ela falou assim, quem toca o tambor não sabe onde o som vai chegar, isso me tocou. Por quê? É o caso aqui. Nós estamos dentro de um estúdio e nós não sabemos quantos estão nos assistindo ou irá nos assistir. Onde essas pessoas estão. Então, nós estamos aqui fazendo um som, mas quem está ouvindo ele? Da mesma forma, quem está por trás das câmeras, de frente de um computador, essa pessoa, ela não lidera, ela não tem habilidade com o microfone na mão, mas tem uma habilidade com o computador. Tem uma habilidade com a câmera, ela encontra o melhor ângulo, ela sabe selecionar o melhor trecho para ser postado nas redes sociais da pregação do domingo, do louvor que foi ministrado. Então eu vejo Deus usando essas pessoas. Então eu acredito que Deus sim pode levantar pessoas para pregar o evangelho e usá-las através das mídias sociais. Eu vejo um ministério nisso. Eu também vejo e tenho, por onde passo, tentado provocar as pessoas a entender isso, principalmente os líderes, que, como nós falamos aqui, as mídias hoje, elas devem ser tratadas como um departamento de igreja. Porque, veja, por que tratada como um departamento? Porque se ela não for tratada assim, hoje em dia todo mundo tem um celular. As pessoas irão jogar a sua igreja, entendo o que eu estou querendo dizer, né? Quando eu digo sua igreja, a igreja onde você faz parte, as pessoas irão divulgá-la na rede social. Como? Aí vai ficar por conta delas. Qual parte? O que vai ser mostrado? Com que intenção vai ser mostrado? Vai ficar por conta delas. E pessoas serão alcançadas, positivamente ou não, a partir da maneira como você lidar com as redes sociais. Então, como você disse, glória a Deus que depois da pandemia, um legado que ficou de bom foi isso, que muitas igrejas se abriram a entender de que não é secularizar a igreja você ter ali uma live do culto para que pessoas sejam alcançadas. Então, como você disse, eu já participei de cultos onde eu estava ali pregando e depois da pregação do evangelho, do apelo ser feito, né, do convite ser feito, o pessoal da mídia chegar e falar, ó, na nossa transmissão do YouTube, uma pessoa disse que está reconciliando e a pessoa de fato depois, alguns eu conheci, que ficaram firmes em Jesus Cristo, passaram a congregar numa igreja através daquele meio. Então, realmente, a pregação do evangelho, ela também é feita através dessa contribuição. Agora, nisso aqui, eu queria provocar você para falar sobre o seguinte, porque também uma coisa que é muito vista hoje em dia, são pessoas que se tornam conhecidas através da rede social. Aí agora eu estou falando do pregador do lado de cá da câmera, né? Não do pessoal que está trabalhando na técnica. Você acha que é possível que alguém seja usado por Deus, especificamente, para pregar o evangelho na frente das câmeras? Você acha que esse é um ministério provável, importante, que acontece hoje em dia? Então, olha só, que pergunta, né? Eu já pensei muito sobre isso, porque assim,
É muito comum, eu vou dar o exemplo de pessoas que comunicam o evangelho em presídios, comunicam o evangelho em hospitais, comunicam o evangelho nas ruas, na Cracolândia. Eu já encontrei pessoas, não é uma verdade entendida por todos, mas eu já encontrei pessoas que comunicam o evangelho nesses lugares que eu citei, meio que desafiando os pregadores de tribuna, dizendo assim: eu quero ver pregar o evangelho na rua. É fácil pegar o microfone e ministrar na tribuna. Eu quero ver ir pra rua, eu quero ver ir pra Cracolândia, eu quero ver entrar no presídio. Gente, o que a gente precisa compreender é o seguinte. Primeiro, pregar não é fácil dependendo do lugar que você esteja. Quer seja na rua, quer seja sobre a tribuna. É claro que os desafios se apresentarão de formas diferentes, mas eles irão se apresentar. É claro que você precisará organizar essa mensagem, quer seja individualmente ou quer seja para o público. Você vai precisar construí-la dentro de um raciocínio lógico, com início, meio e fim, e vai ter que estruturar, ter argumentos para ela se tornar convincente. Agora, a grande questão aqui é, será que existem mais ações demoníacas contra as pessoas que estão fora ou dentro da igreja? Se a gente for observar, pessoas que não conhecem o evangelho, elas são bombardeadas a todo momento, independente do lugar que estão. Então, eu poderia dizer que os demônios que são enfrentados na rua são os mesmos enfrentados quando você está com o microfone dentro de uma igreja, porque você não sabe quem está te ouvindo, você não sabe a situação, você não sabe de onde ela veio. Então, as dificuldades espirituais e os desafios, para mim, eles são iguais. Né? Então eu acredito no quê? Que Deus levanta pessoas em lugares específicos para pessoas específicas. Nós temos frisado aqui desde o primeiro programa que Deus nos chamou para a pregação do evangelho. O ID é para todos. Agora a gente precisa entender onde Deus quer me usar e a maneira que ele quer me usar. Veja que o Neemias, ele era copeiro do rei. Todavia, Deus não o usou no palácio, mas momentaneamente o usou para uma construção. Quando ele terminou a construção, ele voltou para o palácio. Ele não foi importante lá entre os ex-cativos, entre os regressos do cativeiro? Ele foi importante, mas ele entendeu que o trabalho que ele tinha para desenvolver era no palácio, então ele voltou para lá. Então ele veio, cooperou, realizou uma grande obra, manteve o foco, mas voltou para o palácio. Moisés, por sua vez, foi retirado do palácio para cooperar com o povo no deserto e ali cumpriu seu ministério. Pedro foi levantado para pregar mais aos judeus, Paulo aos gentios, mas não deixava de pregar aos judeus. A gente vê Paulo chegando nas cidades e comunicando o evangelho primeiro aos judeus. Ao ser rejeitado, ele partia para os gentios e ele deixou isso muito claro. Eu fui levantado para essa gente. Então eu acredito sim que Deus levanta pessoas para pregar somente em hospitais, pessoas para pregar somente na rua, pessoas para pregar somente em praças, pessoas para pregar somente em tribunas. E aí eu não quero dizer com isso que essas pessoas devem se limitar a esses espaços. Então, você é um pregador, de repente, itinerante, a maioria das vezes que você comunicou o evangelho foi nas tribunas, isso não quer dizer que você não possa visitar um hospital, isso não quer dizer que no final de semana você não possa fazer a visita a um presídio, isso não quer dizer que você não possa fazer uma ação na rua, mas você reconhece que Deus te chamou para agir aqui e não lá. E isso é verdade em todos os setores. Eu entendo que para você pregar em determinados lugares, você precisa ser chamado. Para pregar na tribuna, você precisa ter sido chamado para aquilo, porque senão você não vai desenvolver uma boa mensagem. Para entrar no presídio, não é qualquer pessoa. Você precisa ter sido chamado para aquilo. Não é só chegar lá e falar de Jesus. Observe que o teu testemunho de vida vai abrir muitas portas. Não que todos que preguem em presídio tenham saído de lá, mas quando a pessoa teve a experiência, a recepção do evangelho nas pessoas que estão lá é muito maior, porque vai olhar, vai ver o cara tatuado, vai ver a forma dele e fala, opa, esse aí conhece a caminhada. Então, da mesma forma, quando você passa pela situação, você comunica melhor o evangelho. Então, ressalto, acredito que Deus levanta pessoas para lugares específicos, pessoas específicos, mas isso não impede
ela de ter experiências e passar por outros lugares. Eu concordo com isso, e só para complementar aqui e a gente passar para o próximo, eu estava falando, né, que por onde eu passo, eu tenho tentado contribuir com as igrejas, dizendo inclusive aos líderes que investam no departamento de rede social, de mídia digital, melhor dizendo, e um adendo que eu faço a eles é: invista esse departamento, esse ministério, confie aos jovens e aos adolescentes, porque são quem dominam isso, é quem está lá. Então, às vezes, muitas igrejas não conseguem e não conseguiram até ter um bom sucesso, né, nesse trabalho da internet, porque indo ali naquela hierarquia, colocaram ali pessoas para estar à frente do trabalho com a mídia digital que era exercido por pessoas que não eram daquele universo. E aí tudo que você está falando que eu concordo, o que eu noto, né? Que existe um público para cada setor. Existe o público do presídio, existe o público do hospital, por isso que Deus levanta pessoas diferentes para falar com pessoas em diferentes espaços. E aí na internet, é isso que eu quero complementar dizendo, é isso. Então você jovem, adolescente, que nos acompanha, olha como Deus pode e Ele quer te usar também para pregar o evangelho. Isso através da internet, por exemplo. Então talvez você ainda não tenha ali aquela desenvoltura, ou talvez ainda nem teve a oportunidade por ser jovem. Você não vai ter aquela oportunidade sempre de estar subindo ao púlpito para dar uma palavra no domingo, mas você pode, da sua casa, com o seu celular, gravar um vídeo, fazendo o seu devocional e pregando o evangelho e alcançar vidas. Então, veja como estamos num contexto onde tudo isso é importante, né? E aí, avançando, Lucas, outro ponto, outra maneira também que eu acho que nós podemos pregar o evangelho é através da literatura cristã. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Mesmo com o avanço da tecnologia, né, nós estamos num contexto onde a literatura ainda alcança muitas pessoas, os livros, até mesmo os folhetos, né, que nós já falamos no episódio passado do evangelismo pessoal, a pessoa que está lá entregando o panfletinho dela. O que você acha, o que você poderia dizer sobre a contribuição? Como que Deus... você acha que Deus pode usar pessoas através da distribuição de literatura? E essa também é uma forma de pregar o evangelho? Então, parece estar meio assim, ultrapassada essa forma de evangelização. Uma vez que nós vivemos na era da tecnologia. Sim. E então falamos aqui do podcast, os trabalhos voltados às mídias sociais dentro da igreja. Só que nós não podemos esquecer aquilo que deu certo. É bem verdade que eu li isto em um livro, eu não me lembro o nome do autor, mas é um livro que fala somente sobre a oração, e ele disse assim: Deus não unge métodos, Deus unge homens. Então, independentemente do método, é o ungido que vai fazer a diferença. Então, obviamente que eu não quero aqui ser saudosista ou me prender no passado, mas a distribuição da literatura, do folheto, ela ainda é muito importante. Você ainda alcança pessoas. Só para entendermos aí a importância, Paulo Leivas Macalão, importante pioneiro na fé, foi alcançado por Cristo através da leitura de um folheto. Ele testemunhou isso, é registrado na história da igreja, que ele estava caminhando e encontrou um folheto. Leu, aquilo foi tocante e ele se entregou a Cristo. E aí, anos depois, escreveu para o Gunnar Wingre, para que este viesse ao Rio de Janeiro. Foi quando nasceu ali a primeira Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Então veja que uma pessoa importante para a igreja brasileira se converteu a Cristo a partir da leitura da mensagem contida em um folheto. Conheço também pessoas que no presídio foram alcançadas a partir da leitura de um folheto. Então veja, Deus pode usar você para escrever esse tipo de literatura, para escrever textos que outros terão a oportunidade de ler. Então não se prega o evangelho somente com o microfone na mão sobre uma tribuna. Aqui a gente está dando um leque de opções. Então, se você tem habilidade com a escrita, escreva. Deus pode usar você. Não somente a literatura impressa, mas também eletrônica. Então, escreva em blogs, escreva nas suas redes sociais. Fica até uma dica, ao invés de você ficar falando só do seu dia, se você acordou bem, se você acordou mal,
coloca lá uma mensagem, entendendo que do outro lado uma pessoa necessitada poderá ser alcançada. E aí, falando de literatura, Tiago, talvez o exemplo bíblico que eu posso dar mais forte é de João Marcos. João Marcos, quando foi convidado para a primeira viagem missionária, em Atos capítulo 13, nos mostra a Bíblia que ele abandonou a caravana logo nas primeiras visitas, nas primeiras cidades. E foi ele a razão da separação entre Paulo e Barnabé na segunda viagem missionária. É bem verdade que uns veem uma perca para as missões, a separação desses dois homens. Mas a gente vê no lugar disso ganho, porque se os dois estivessem juntos, o lado que foi alcançado por Barnabé e Marcos talvez não teria sido alcançado. Então a separação foi benéfica nesse sentido, cada um foi para um lado pregar o evangelho. Mas o ponto de atenção aqui, para alguns, é o fato de Paulo ter desprezado Marcos. Um jovem não acreditou no ministério dele, não quis levá-lo. Todavia, a Bíblia nos mostra que nos momentos seguintes, Paulo chamou o Timóteo, que era tão jovem quanto João Marcos, e adiante chamou o Tito para o ministério, que também era novo. Os três ali, próximo da mesma faixa de idade, entre os 30 e 40 anos de idade. Então, relativamente eram jovens. Então, o que acontece? Com isso, parece que Paulo não estava desprezando João Marcos, mas reconhecendo a chamada daquele moço. Ele não foi chamado para ser um missionário. Além, ele foi chamado para ser um teólogo, se assim podemos dizer. É dele o primeiro evangelho escrito, pelo menos é o que hoje acredita a Igreja Cristã Evangélica no Ocidente. É de Marcos o primeiro evangelho a ser escrito. Escrito no momento posterior às cartas do apóstolo Paulo, demonstrando total coerência. Então, quem tinha mais orientação do Espírito, não sabemos. Se Paulo, que não andou com eles e trouxe uma teologia centrada no que Jesus ensinou em secreto aos apóstolos, ou se Marcos, que não estava com Paulo, escreveu depois. Então, assim, a gente percebe que o Marcos ele foi chamado para escrever. Então, existem pessoas que foram chamadas para escrever livros, escrever devocionais, escrever teologia e por aí vai. Então, você às vezes pega um teólogo, o cara é um gigante na literatura, mas você dá o microfone na mão, não sai nada. Eu poderia citar aqui exemplos reais. Não faça isso. Não farei isso. De pessoas que eu fui assistir, eu falei, esse cara é um grande escritor, ele é um grande teólogo. Com 20 minutos eu não aguentava mais ouvir ele. Porque deu para perceber que ele não nasceu para comunicar o evangelho com o microfone na mão. É com a pena. E veja como Paulo também se utilizou de literaturas. Ele fez uso do recurso mais eficaz de sua época, que era as epístolas. Um texto breve, seguindo todo o passo a passo, uma breve apresentação, sendo breve em termos do conteúdo, mas profundo nas ideias, no final agradecendo os seus leitores. Era o estilo das epístolas nos dias. Então Paulo poderia ir, fazer questão de estar lá, mas a sua autoridade apostólica era vista através do texto escrito. Então, quando Paulo mandou a carta, o que a igreja entendia? Paulo chegou aqui. Então, não serão todos os lugares que eu conseguirei ir, mas o meu texto, de repente, pode ir. Então, um jovem, um irmão, uma irmã que tem habilidade com a escrita, e eu conheço, olha que coisa, né? A gente vai falando e os exemplos vêm vindo à mente. Eu vou citar o nome dele porque eu quero aqui até encorajá-lo a continuar. Eu tenho um aluno e hoje se tornou membro da igreja do qual faço parte, o Adalberto. Eu acredito que o Adalberto, se teve muitas oportunidades para pregar com o microfone na mão, dá para contar nos dedos de uma mão só e talvez sobre dedos. Mas o Adalberto ele tem uma capacidade incrível de ouvir você pregar e resumir a sua mensagem, cara. Então ele ouve você pregando, resume a sua mensagem e depois disso manda para alguns colegas. Ele já resumiu mensagens minhas que eu olhei assim e falei, poxa, o Adalberto pegou meu esboço. Então assim, um ouvido
um conhecimento bíblico, porque aí você precisa resumir isso também de forma coerente. Você não vai falar com as palavras, ele não fala com as palavras do pregador, com as suas próprias, mas seguindo na mesma ideia, abrindo parênteses ali para as palavras que o pregador disse quando ele quer enfatizar. E eu vejo nisso um ministério, cara. Demais. Eu vejo um ministério, porque uma pessoa pode receber um texto desse que ele resumiu, que ele escreveu e se entregar para Jesus, receber ali o direcionamento de algo que precisava. Então, assim, nós não sabemos o que Deus pode fazer com um homem, e aí foi o pastor Josué Brandão que falou isso numa mensagem, citando Moody, que disse que ouviu de alguém que o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem que se coloque à sua disposição. Aí eu quero só parafrasear dizendo, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem através dos textos que ele pode escrever. Então, assim, existem muitas maneiras de comunicar o evangelho. Escrevendo, talvez seja uma das mais eficazes. E aí, isso que você falou, até citando o irmão, Adalberto, né? Adalberto. É interessante porque você falou muito bem. Isso não é uma habilidade de todos. Então, veja, todos sabem escrever, né? Eu quero dizer assim, as pessoas sabem escrever, sim, mas nem todo mundo que sabe escrever tem essa habilidade de resumir ou de escrever de forma que todos os que lerem aquilo consigam entender o que está escrito. Então, realmente, eu também vejo isso um ministério, uma chamada, né? Uma capacitação de Deus para para aquela função específica. Então, realmente eu concordo com isso. E indo além, existe a questão temporal, né? Hoje nós nos valemos, por exemplo, de textos de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Eu nunca vi o cara. Eu nasci milênios depois do cara. Mas os textos que eles escreveram nos ajudam a entender a palavra de Deus. Ou seja, olha só, o cara rompeu com nações, com o tempo. Deus se valeu daqueles homens, daquilo que ele escreveu, para chegar aqui no Brasil e ajudar um jovem leitor da Bíblia a entender melhor as doutrinas da Bíblia. Então veja como Deus pode se valer e usar pessoas através da literatura. Então, enquanto você falava, isso me vinha à mente. E realmente é um ministério que nós temos que tirar o chapéu, porque é isso. Se você pedir para todas as pessoas resumirem os seus próprios sermões, né? Você falou do Adalberto aí, eu estava pensando, realmente, tem sermão meu que se eu for resumir ele num texto, e nós acho que podemos falar disso, porque você já tem livros escritos e publicados, eu também estou trabalhando em alguns, e, cara, é totalmente diferente. Não é a mesma coisa. Então, às vezes, a habilidade, a facilidade que eu tenho numa sala de aula, ela não é a mesma habilidade, a mesma facilidade para fazer um livro, para escrever. Então, a pessoa que ela tem habilidade para fazer isso, ela pode não ter habilidade com o microfone, mas ela tem uma habilidade que é muito útil no reino de Deus, não é verdade? Sim. Olha, eu preciso da caneta, por favor. Me dá essa caneta, que a gente não pode deixar passar os pensamentos. Me veio a ideia aqui de um programa e a gente vai falar somente sobre profissões. Olha aí, hein? Como que as profissões podem contribuir para a propagação do evangelho. Eu tenho conteúdo para acrescentar aí, hein? É mesmo? Então vai ficar muito bom. Boa. Vai ficar muito bom. E aí, só um ponto de contato aqui para as pessoas entenderem e, quem sabe, até já procurarem livros e estudarem sobre o assunto. A responsável por me fazer ver as profissões como aliadas para a propagação do evangelho foi a Nancy Pierce, discípula de Francis Schaeffer, falando sobre cosmovisão. Então, vamos pensar nisso aí. Boa. Vai ficar muito bom. Boa. Avançando então, além da literatura propriamente dita, né, literatura escrita, uma outra forma também de se pregar, de se comunicar o evangelho é através da música, não é verdade? Essa daí eu acho que já é muito mais presente na realidade de todos os irmãos que nos acompanham. Veja, por exemplo, os nossos cultos, eles são, a maior parte deles, musicais, não é? Então pode colocar aí que mais da metade dos nossos cultos, a metade do culto é musical. Então a música ela é muito presente na nossa fé. Você citou aqui, né, hoje o Paulo Leivas Macalão,
que se você é cristão aí da Assembleia de Deus, onde você usa harpa cristã, E não conhece... você só não sabe que conhece. Qualquer música que você lê lá na harpa cristã, que você vê no finalzinho, PLM, e as mais conhecidas geralmente tem, as mais conhecidas músicas, né? Elas têm lá no final a assinatura, PLM. É do saudoso pastor Paulo Leivas Macalão. E veja só como o evangelho é pregado através de músicas. Seja da harpa cristã, sejam as músicas, né, mais modernas, mas assim, a música é também uma forma de comunicar o evangelho. E eu queria ouvir de você sobre isso, porque isso posto, a música é uma forma de pregar o evangelho. Mas assim, é todo tipo de música, existem momentos, cenários oportunos onde esse tipo de música vai servir como pregação, esses outros tipos aqui já não são tão aconselháveis. O que você diria pra gente, irmão? Que tipo de música que nós podemos nos valer e utilizar para pregar o evangelho? Então, você falando aí, eu me lembrei de um pastor que, criticando os cultos que só tem louvor, 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 ele disse assim, em João capítulo 17, a Bíblia diz que depois de pregar e orar e ceiar com os discípulos, Jesus cantou um hino e foi para o Monte das Oliveiras. Então você tem 3 capítulos da situação ali da ceia, então 13, 14, 15, 16 na verdade, e o 17 é a oração. Então você tem 5 capítulos, Jesus lava os pés, Jesus prega, Jesus canta. Tem toda a liturgia. Toda uma situação, mas só cantou um hino. E a gente até percebe uma certa rixa entre pregadores e cantores, porque se você deixar o culto na mão dos cantores, só vai ter hino. Se você deixar o culto na mão dos pregadores, na hora que o pastor falar assim, que terminar o hino, nós abrimos este culto da harpa cristã, o pregador já quer entrar com a mensagem. Isso aí. É 2 horas de Bíblia. Então, talvez a pergunta um culto deve ser 50% pregação, 50% louvor? Qual que é a medida exata? Deus só fala através do louvor, ou melhor, da pregação. Nós, enquanto pregadores, não podemos ser vaidosos em achar que Deus fala somente através da pregação. A gente precisa entender que Deus está falando com as pessoas desde o momento em que elas se levantaram com a ideia, eu vou ao culto hoje à noite. Quando eu ministro nas salas de teologia sobre evangelismo, eu sempre faço os meus alunos compreenderem que a pregação ela começa não no momento em que o dirigente do culto disse, irmãos, vamos ouvir a palavra. A pregação começa e ali o Espírito Santo passa a agir no convencimento desde o momento que aquela irmãzinha simples ou aquele jovem, aquele adolescente chegou pro coleguinha e falou assim, olha, vai ter um culto na minha igreja e o pastor falou pra gente levar alguém e eu pensei em você, cara. Naquele momento o Espírito Santo já começa a agir no convencimento. Por quê? A pessoa deixar um mundo de possibilidades para ir ao culto no domingo só pode ser o Espírito Santo trabalhando aí. Então a obra do convencimento já começa ali. Então é muita vaidade dos pregadores voltarem para casa e postarem nas redes sociais. E eu já fiz muito isso, tá? Então assim, eu estou reconhecendo uma falha, uma culpa. É muita vaidade nós dizer assim, preguei e hoje Jesus salvou, ou então assim, preguei e ganhei X número de almas. Quem garante que foi você que ganhou? Ninguém garante isso. Porque, de repente, alguém nos bastidores trabalhou tanto para trazer aquela pessoa que está na orelha dela falando de Jesus o dia todo, uma semana, um mês, um ano. E a única coisa que o pregador fez foi puxar a tarrafa. Foi puxar a rede. Mas os peixes não chegaram lá por causa do pregador. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que tudo o que acontece no culto coopera para o ápice dessa reunião, que é as pessoas se decidirem para Cristo. Então o cantor também tem a sua participação e a música também tem a sua participação na pregação do evangelho. Então você que é músico, entenda uma coisa, Deus te levantou não só para você cantarolar, para você demonstrar suas técnicas, o seu conhecimento vocal, não, além disso,
Deus te chamou para, através da sua voz, para, através do seu conhecimento, comunicar a mensagem do evangelho. Então, talvez você nunca pegou o microfone para pregar, mas entenda que no dedilhar do seu instrumento, através das notas que ele ecoa, o som que ele produz e da sua voz, você também está e pode pregar o evangelho. Deus pode agir muito através de você. Por isso que é importante essa má impressão que as pessoas têm de músico, em dizer que músico não frequenta EBD, músico não frequenta curso de ensino, músico faz a apresentação, terminou ali, na hora da palavra ele vai para fora da igreja. Não, seja você um músico diferente. Seja você um músico que entende que Deus te usa através do louvor, mas você precisa ouvir a palavra para se munir de informações, até para compor suas letras, escolher suas músicas. Então, respondendo o que você perguntou, que música deve ser cantada? A música que fala da Bíblia, a música que fala de Cristo. Uma música que fala de Cristo, ela não vai ser errada em lugar nenhum, em culto nenhum. Uma letra composta com base na Bíblia, ela não vai dar errado em lugar nenhum. Então, uma pessoa que tem como proposta, tem como intenção usar a Bíblia para compor uma letra, ela, sem dúvida alguma, vai alcançar vidas. E aí o que acontece? Nós nos deparamos com a situação do mercado. Então, assim, de acordo com o mercado, a pessoa vai usar a Bíblia para este fim, para aquele fim. Então, uma pessoa que entende que o objetivo é ganhar almas, ela está no mercado produzindo material, visando o sustento da sua família, mas, todavia, visando glorificar o Senhor através da música. Então, que música deve ser cantada? Eu não acredito que haja um ritmo específico. Porque quando a gente fala de ritmo, alguns mais tradicionais podem falar assim, poxa, estão trazendo rock para a igreja, estão trazendo, sei lá, outro estilo de música. E os corinhos de fogo, é o quê? Forró? Exatamente. Então, assim, independente do ritmo, o que eu quero dizer aqui, se a mensagem é bíblica, se ela é cristocêntrica e tem como proposta ganhar almas, eu não sou um crítico de ritmos. Eu não sou um crítico de ritmos. Não sei a sua opinião, meu amigo Thiago. É a mesma, eu concordo com você que, e aí já sendo um pouco mais abrangente, não só na música, mas na arte como um todo. Né? A música ela é uma arte, é uma maneira artística de se expressar. O ponto é esse, o primeiro mandamento ainda continua lá de pé, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Então, assim, se você está fazendo música, você tem que fazer música a partir desse primeiro mandamento, para que Deus seja louvado acima de tudo, usar os seus talentos, os seus dons para a glória de Deus, você fazer com que a música faça com que as pessoas que vão ouvi-la pensem em Deus, amem mais a Deus e não que elas te amem. Talvez é aí que a gente separa um do outro, né? Então, óbvio que podem existir músicos na igreja, existem, né? Que estão ali por benefício próprio, mas até aí tem pregador que também tá, né? Tem pregador que também tá ali com o microfone na mão falando da Bíblia, mas o que ele quer, na verdade, é a glória para ele, é que ele seja notado. Então, você acha que músico não vai ter músico que também é assim? Então, em todo o setor vai ter. Agora, o músico que tá ali, para que através da música dele as pessoas se acheguem mais próximo de Cristo, ele tá fazendo isso da maneira correta, e aí eu compartilho da mesma opinião. Cada igreja, cada comunidade vai ter sua cultura, tem comunidades que vão se deixar ali ser levadas por um estilo musical mais agitado, outras mais brandos, né? Mas o ponto é, independente do estilo musical, sendo ele uma letra bíblica, sendo ele feito para a glória de Deus, eu também concordo que é pregação do evangelho. E aí, para ser abrangente, o que você pode falar da arte como um todo? Porque, por exemplo, algumas igrejas, em especial as neopentecostais, né? Elas costumam ter mais manifestações artísticas ali nos seus cultos. Por exemplo, para citar uma aqui, o teatro. E aí, nas igrejas pentecostais, já é um negócio mais comedido. De vez em quando tem um jogral, mas não é sempre. Vez ou outra vai ter um teatro apresentado ali, mas de maneira muito mais resumida, tomando um tempo muito menor. Algumas igrejas possuem um grupo de gestos, né, de coreografia, mas a gente percebe que isso não é tão
tão aberto na nossa realidade de igreja pentecostal clássica. E aí eu queria que você comentasse se você acha que também o teatro, a arte como um todo, pode e como ela deve ser usada para a pregação do evangelho. E cuidado com o que você vai responder, porque eu já fui líder de grupo de teatro. É mesmo? Dessa você não sabia, né? Cuidado. Eu já fui líder e roteirista. Meu Deus Aí, do céu. Tá vendo? Bom, e então, para dizer a você que eu não vou falar nada diferente, talvez, do que você imagine, eu também já participei de grupos de gestos, tá? Então, criança, adolescente ali, na região, na zona norte de São Paulo, o que a gente mais fazia era atender convites. Chama aquele grupinho lá do gesto, né? Acabou. Mas, enfim, Jesus nos trouxe para outra área. Olha que coisa. Quando alguém aceita Jesus, talvez a pergunta é: será que o fulano vai cantar ou vai pregar? O ministério parece resumir essas duas coisas. Eu visito igrejas, atendo convites para pregar, sou itinerante e acredito que o que eu passo com a minha esposa, talvez você passe com a sua no que tange às perguntas. Eu não sei se a Joyce canta. Ela canta? Não. Não canta. A pergunta é a seguinte: pastor, domingo eu ouvi essa. Pastor, a sua esposa canta? Então, a ideia que se tem é que esposa de pregador canta. Se não canta, não é esposa de pregador. Parece que se vem somente esses dois ministérios, pregação e música, para alguém que entrou na igreja. Quando a gente fala de arte, pode ser que algumas pessoas até estranhem. Poxa, é possível fazer uso da arte para a pregação do evangelho? Eu vou contar um negócio aqui que eu fui impactado. Eu participei uma vez de um culto na Assembleia de Deus, era uma consagração, e uma irmã, uma senhora, pegou o microfone e ela começou a recitar de cabeça uma poesia. Ela que escreve as poesias. Qual era a poesia? Ela criou uma poesia com base em João capítulo 4, do encontro de Jesus com a samaritana. Olha. E a poesia dela, e os gestos, a entonação da voz, conforme ela ia ali declamando, era Bíblia pura, o texto de João capítulo 4 completo. Então assim, ali as pessoas emocionalmente foram tocadas, porque essa é uma das propostas da arte, mexer com as emoções, né, comunicar através das emoções. As pessoas se emocionaram. Quem não conhecia o texto passou a conhecer, quem sabe quis ler, e ali talvez aquela poesia contribuiu para as pessoas que se decidiram por Cristo naquela ocasião. Então eu nunca tinha visto aquilo, faz anos que eu não a vejo, porque depois que eu atentei para o que ela fez, que era uma forma de comunicar o evangelho, falei, poxa vida, eu gostaria de fazer isso. Conheço tanta Bíblia, e na minha adolescência, essa você não sabe, eu tinha um caderno com mais de 200 poesias, eu fazia poesias direto, tanto que eu queria ser um poeta. Todavia, o que o senhor ali estava trabalhando em mim era outra área, hoje ser escritor, preparar materiais, mas eu comecei dessa forma. E então eu falei, poxa vida, eu poderia fazer isso. Mas não tive a oportunidade de conversar com ela, quais eram as técnicas, quais eram os caminhos. Então veja, uma pessoa comunicando o evangelho através de poesias. Quando eu era criança, ou melhor, adolescente, tinha aquele desenho Dragon Ball Z, eu gostava de desenhar todos os personagens. Como eu fazia parte de uma igreja mais rígida, um pessoal assim ignorante em questões de conhecimento e até da vida, quantas vezes a minha mãe, motivada pelos nossos líderes, pegou meus cadernos cheios de desenho e rasgou. Ah, você não vai ficar desenhando esses demônios aqui não. Poxa vida, ao invés de me incentivar, hoje talvez eu poderia estar pintando quadros com cenários bíblicos. Já imaginou? Propagando o evangelho através da arte. Então, a gente precisa abrir a nossa mente, entender que Cristo, não há limites para Cristo usar alguém. Deus pode nos usar em diferentes áreas da nossa vida. Então, falando dos jograis, como você falou, veja, algo muito legal na nossa igreja, comunica o evangelho, mas é pouco usado. Vamos citar aqui companhias de teatro importantíssimas na pregação do evangelho no nosso país. Por exemplo, a Javenici. Quem aqui nunca assistiu, acho que é deles, né? Me corrija aí, Wellington. O Jardim do Inimigo? O Jardim do Inimigo. Quem nunca
viu ali o próprio Satanás falando com você na tela dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Isso aí é pra quem é raiz, hein? E levantou convertido do sofá, cara. Entende? Então, assim, de repente você que está assistindo aqui, nunca subiu numa tribuna ou pegou o microfone, mas você, como o Thiago aqui falou, tem habilidade para escrever roteiros, para escrever peças. Deixa Deus te usar, sabe? Então, o evangelho pode ser pregado de diferentes formas. Quando eu vejo aquelas irmãs trabalhando com as crianças, fazendo gestos, aquilo ali é um dom, é um talento, porque você está discipulando as crianças, de uma forma lúdica está pregando o evangelho, e às vezes por isso, e por essa e outras questões, que a vida adulta passa a ser tão chata. Eu vejo o meu filho, vai fazer 3 anos, todas as vezes que nós passamos em frente à creche dele, ele começa a gritar dentro do carro: pai, ó a minha creche, pai, a minha creche ali. E quem tá no carro, ele chama pelo nome e diz: ó a minha creche. A criança diz: minha creche. Mas dificilmente, talvez, você vai ver uma criança passar na porta da igreja e dizer assim: olha a minha igreja. Ele vai dizer: olha a igreja da minha mãe. Então, por isso que é importante as salinhas com as crianças. E essas irmãs são gigantes na fé, trabalhando ali com gestos. E as crianças, de uma forma lúdica, legal, engraçada, aprendem o evangelho. Entendem? Então, assim, eu me interessei para se tornar um pregador a partir do trabalho que as irmãs realizavam. A gente pode depois até trazer uma irmã aqui, vamos fazer isso, trazer uma irmã aqui que trabalha com crianças para a gente falar sobre isso. Boa. Uma irmã que trabalhava com crianças me deu a primeira oportunidade. Então, se ela não tivesse me dado essa oportunidade, hoje eu talvez não estaria aqui. Então, veja, esse trabalho de gestos, às vezes alguém pode olhar e falar: pô, que é para criança. Não, não é para criança, é para a igreja aquilo dali. Sim. É para a igreja. Então, a arte ela é muito importante dentro da igreja. Pintura, texto, teatro, qualquer coisa. É importante para a pregação do evangelho. E você, pai, mãe, que está aí nos acompanhando e que em algum momento ou em alguns momentos já ligou sua televisão ou ali no YouTube, né, procurando alguma coisa para assistir na Netflix e já soltou aquela pérola, aquela célebre frase que é: não tem nada que preste para assistir. Por que será, né? Por que será? É assim, nossas novelas só mostram o que não presta. Por que será? Por que será? Uma que está muito em voga hoje, né, que é a série The Chosen, aquela série americana que retrata ali o Novo Testamento. E eu me lembro que quando lançou, o incômodo de parte da igreja de descobrir que o cara que interpreta Jesus, ele não era cristão. Aí a galera, né, mas como pode? O Jesus não é crente. Mas aí eu assisti numa entrevista do diretor, né, o Dallas Jenkins, dizendo: acha que ator cristão pra mim? Que a gente queria que um cristão representasse Jesus. Mas existem atores cristãos? Poucos. Porque os cristãos não se interessam por isso. Ou aqueles jovens, adolescentes, aquelas crianças que querem ir para esse nicho são brecadas, né, como a gente costuma dizer, são freadas ali e dizem para ela: não, vai fazer outra coisa. Vai ser advogado, vai ser médico. Agora a criança que ela fala: não, eu quero ser ator, eu quero ser artista. Aí você tem essa dificuldade agora de achar um desenho bom pro seu filho. Os desenhos que estão aí são desenhos cheios de mensagens subliminares. Por que não tem tanto desenho cristão? Porque às vezes nós mesmos não investimos nisso e não percebemos que isso também é pregação do evangelho, né? Então, eu acho que isso que você falou, eu concordo em gênero, número e grau. A arte, ela é uma forma de pregar o evangelho e nós devemos nos aproveitar dela, porque Deus se aproveita. Então, essas poucas pessoas que se doam em trabalhar com crianças, em fazerem desenhos, em fazerem roupas. Às vezes você vai numa loja comprar roupa, né? Nossa, só tem roupa, né, de gente permissiva, não tem uma roupa comportada. Procura um estilista cristão, vê se você acha. Os estilistas, a gente pega, né, todas essas ferramentas, dá na mão do nosso adversário, e aí depois a gente vai lá na loja achar que vai ter roupa lá pra crente. Não vai ter, meu irmão. Às vezes a solução tá nisso, em você entender que Deus quer usar pessoas para produzir roupa, que sejam roupas para cristãos, para produzir música, para produzir arte, que sejam consumidas por cristãos, e isso também é para a glória de Deus, né? Então, isso que eu queria só complementar sobre esse ponto da arte. Perfeito, muito bom.
A gente não vai falar sobre isso no próximo programa, mas está registrado aqui, fica como promessa que nós vamos falar sobre esses pontos, as profissões, como elas podem ser usadas. Na verdade, nós vamos falar sobre cosmovisão cristã. Boa. Se você não sabe o que é, já pesquisa aí, só para você entender que serão programas muito bons. Os comentários são seus e fala aí pra gente o que você acha de tudo que foi dito aqui, como que você vê, de repente você tem uma opinião diferente ou você pode ampliar o debate, fique à vontade. E até mesmo para perguntar. Nos próximos programas a gente traz aqui a sua pergunta, joga na tela, para que possamos então nos debruçar diante das questões trazidas. Eu quero agradecer você que esteve aqui até o presente momento. Peço que você se inscreva no canal. Também deixe o seu like, isso é muito importante. Fiz um convite no início, quero reforçar agora para você que deseja se tornar um parceiro MP. Você pode fazer isso de duas formas. Primeiro, apresentando aqui no nosso espaço a sua empresa ou seu produto e também deixando-nos uma oferta para manutenção desse trabalho. De que forma você fará isso? Na descrição do vídeo haverá um link para você então clicar e realizar essa oferta. Falando em link, eu lembro a você das nossas redes sociais, @pastor Lucas Gomes oficial e @Thiago Irapuá _. Isso muito aí. bem? Vai ser muito bom encontrar você nas outras redes para nós estreitarmos os relacionamentos e você acompanhar o nosso dia a dia. Como nós já falamos em outros programas, o Thiago é professor, eu sou professor, então a gente tem muito ainda a comunicar em outras redes, certo? Olha, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que o MPCast poderá abençoar muito mais vidas. Thiago, faz as suas considerações e a gente já se despede desse pessoal aí. Eu agradeço mais uma vez, Lucas, pela oportunidade. Galera que nos acompanha, Deus abençoe cada um de vocês. Que tenha sido mais um papo produtivo. Já estou ansioso para o próximo, com esse tema aí que a gente, né, no meio da conversa que o Espírito Santo nos guiou para entender. Tenho a certeza que também vamos contribuir de alguma forma para a glória de Deus, para a vida de cada um que nos acompanham. Pegue isso que você ouviu aqui hoje, leve para a sua vida. Pense sobre isso, converse com outras pessoas e, por que não, para reforçar o pedido, compartilhe. Mande aqui esse link desse nosso bate-papo para outras pessoas. Tenho a certeza que Deus vai falar com elas e que Deus abençoe. Na próxima estaremos aqui novamente, se Deus assim quiser. Muito bem, olha ali, ó. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela companhia. Vocês sabem que a razão de aqui estarmos são vocês. Então, deixa o like, se inscreve, segue a gente nas redes sociais e continua aqui no MPCast porque será uma bênção para a sua vida. Deus abençoe. Valeu. Muito obrigado.